Muito bom dia a todos. Vamos dar início à abertura dos trabalhos do 27º CEMIC da UFESA. Agradeço a presença de todos e, nesse momento, convidamos a nossa pró-reitora em exercício, a professora Liz Carolina da Silva Lagos, para que possa iniciar a sua fala. Por favor, professora Liz, a senhora tem a palavra. Bom dia a todos, bom dia comunidade da UFESA, alunos, professores, técnicos, servidores públicos em geral e amigos e amantes da nossa querida UFESA, né? Hoje nós estamos muito felizes em ter mais uma edição do CEMIC, né, com o tema, né, Ciência e Graduação, Desafio da Sociedade Atual, que nos motiva a refletir sobre a necessidade da ciência e, ao mesmo tempo, da formação desses profissionais em formação, que eu costumo sempre dizer, que são os alunos da graduação. O suporte, a base científica de uma geração de formandos que vão realmente dar a sustentação no setor técnico, no setor acadêmico, científico, de um país nosso tão grande, né? Então, a gente abre as portas aqui num momento extremamente importante para todos os alunos e faz com que a gente se sinta muito feliz em poder sempre ter a base da graduação com o aspecto científico, onde a pesquisa esteja presente. Então, eu desejo bom dia a todos vocês. Com alegria e satisfação que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação falo em nome do professor Glauber Henrique, né, que está viajando, mas coloco aqui a disponibilidade dessa gestão e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação em auxiliar em tudo que for necessário para que o evento aconteça e que a formação dos nossos alunos ela aconteça nesse sentido de estimular a parte acadêmica e de pesquisa dentro da estruturação acadêmica, né? Então, assim, a importância da iniciação científica dentro da universidade, dentro da formação dos discentes, é muito boa e ela é muito salutar, tendo em vista que a gente encontra várias motivações, inovações, né, aspectos de responder os nossos porquês. Então, eu quero colocar aqui que a universidade FESA, né, trabalha nesse sentido de fazer a formação científica com pesquisas de qualidade, com professores que trabalham efetivamente em prol da sociedade e do bem-estar da população. Eu coloco aqui essa interligação tanto da graduação com a pós-graduação, porque é o que vai realmente firmar esses conceitos, né? Uma das coisas importantes que a gente deve colocar, levar em consideração dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para o ensejo do CEMIC, né, esse momento científico da graduação, esse fortalecimento das nossas atividades de pesquisa. Um aluno de pós-graduação, ele tem o perfil bem-sucedido no decorrer da sua formação, se no período da graduação ele consegue vivenciar os questionamentos, né, a elaboração de suas hipóteses, o entendimento da problemática, o entendimento das metodologias utilizadas para responder alguns questionamentos. Então, a base científica ela é fundamental na formação dos seus graduandos. Então, essa é uma das perspectivas que colocamos para o ensino, a inserção da pesquisa no ensino acadêmico dos nossos alunos. Então, todos vocês que estão para participar, apresentando os seus planos de atividade, sejam bem-vindos, né? E aqui a gente encontra realmente questionamentos e divulgação daquilo que a gente fez com tanto êxito nesse decorrer do seu período de formação com a iniciação científica. Nossos professores sempre voltados a fazer com que haja a conclusão e os ensinamentos oportunos. Essa pandemia, né, nesse momento que nós estamos vivendo, nós nos fragilizamos muito,
né? A gente sente bastante, tivemos muitas perdas, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue visualizar, através dos trabalhos que vão ser apresentados nesse CEMIC, uma oportunidade de que a ciência não para. Apesar de estarmos mais sensíveis, o comitê científico também se sensibilizou nesse momento, né, e estimulou a conclusão e até mesmo o processo de continuidade dos seus trabalhos na medida que as dificuldades estão sendo sanadas. Isso é muito bom. Quero saudar aqui todo o comitê, né, de iniciação científica, na pessoa do professor Rui Salles, professora Solange, professor Oswaldo Nogueira, professora Edna Linhares, Wesley Santos, professora Cátia Belmacho, Aline Batista, José Luiz Lima, né, Ana Maria Lucas, e também na pessoa do professor Glauber Henrique, que não mediram esforços em fazer com que esse evento fosse realizado de forma efetiva. Então, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação agradece a participação de todos os professores, todos os alunos, todos aqueles que realmente visualizam a pesquisa como uma grande chave para a formação dos seus alunos e fortalece tanto o ensino, a pesquisa e a extensão existente aqui da universidade. Muito obrigada, professor Rui. Bom evento para todos. Muito obrigado, professora Liz. Tá? Na verdade, esse nosso evento, ele é um evento composto por inúmeros colegas que dedicaram tempo, né, nesse momento, né, de final de semestre, nesse momento tão atribulado que estamos vivendo, né, além da pandemia, as aulas remotas, né, tivemos que mudar toda a forma, né, de ensino para poder atender bem aos alunos. Então, procuramos vencer todas essas barreiras, né, barreiras que a gente, no nosso dia a dia, está acostumado a lutar, né, são coisas novas, mas essa é a nossa segunda edição do CEMIC, né, que fazemos de forma remota. Um trabalho árduo, né, movido a quase 20 pessoas, 20 componentes de um comitê de iniciação científica, tá, que, diria de forma brava, conseguiu fechar o edital de seleção, tá, e agora, né, estamos iniciando mais uma etapa, que é exatamente o fechamento do edital de 2020, né, que se encerra agora com a CEMIC de 2021. Então, o meu muito obrigado de antemão vai a todo o Comitê de Iniciação Científica, tá? Em nome da professora Taisiane, que muito embora esteja, né, a disponibilidade da UFRN, também nos ajudou e nos ajuda em tudo. Tem sido a nossa guia desde o ano passado, né, para que a gente pudesse, tá, coordenar bem. Então, os meus parabéns a todo o comitê e especialmente a professora Taisiane Rego, que se encontra em Natal. Tá? A iniciação científica da UFESA é a forma, eu diria assim, o principal veículo que tem levado os nossos alunos de graduação à pós-graduação. É uma porta aberta que leva o aluno, né, a novas fronteiras. Né? E nós esperamos que esse evento ele seja o mais proveitoso possível. Sabemos das dificuldades que estamos passando, mas acredito que esse nosso evento, em número de inscrições de trabalhos a serem apresentados, foi superior ao do ano passado. Então, vocês imaginem que durante 8 meses do ano de 2020, quando nós fizemos o 26º CEMIC, nós tivemos 8 meses de aula presencial, de laboratórios abertos, e de repente nos deparamos, a partir do dia 17 de março de 2020, com a pandemia, tá? Já no edital seguinte, esse edital que nós estamos agora apresentando a vocês, né, a conclusão dele, nós praticamente tivemos os 12 meses fechados.
Alguns laboratórios sequer puderam abrir as suas portas. Muitos, ou a grande maioria dos alunos de graduação, que é quem faz o brilho dessas pesquisas, não puderam sequer estar na universidade por inúmeros motivos que todos nós sabemos. Então, deixo aqui o meu agradecimento especial também a todos os pesquisadores, professores dessa universidade que conseguiram, a árduas penas, chegar até esse momento e apresentar a sua pesquisa. Agradeço aos alunos, né, aos nossos discentes, tanto aqueles que estão envolvidos na pesquisa, como aqueles que estão nos laboratórios, né, ajudando aqueles colegas que ali estão, também por anseio de aprendizagem. Né? Também os agradeço enormemente, porque sem ele, com certeza, esse evento ele não teria como existir. Tá? Então, deixo aqui o meu convite a todos os alunos, né, a todos os técnicos administrativos, a todos os professores, pesquisadores, enfim, a toda a comunidade alferziana que se faça presente nas nossas salas, né, de apresentação de resumos, tá, que possam participar, que possam conhecer a pesquisa que está sendo desenvolvida nesse momento na UFESA. Tá? Nós temos pesquisas de alto nível sendo realizadas, né, com pesquisadores gabaritados, com alunos que estão altamente imbuídos, tá, em dar o melhor de si. Então, nós fazemos esse convite para que todos os nossos colegas possam também, tá, participar desse evento. Vai ser de uma forma muito mais simples, né, já que nós, como estamos ainda com o acesso remoto, consequentemente, a gente tem a possibilidade de, desde as nossas casas mesmo, poder assistir a essas palestras, tá? E os links todos estão disponibilizados já lá no nosso sítio eletrônico lá do CEMIC, na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Tá? Dentro disso, tá? Nós, dentro da programação do CEMIC, nós convidamos, tá, um professor, né, um professor bastante experiente, que inclusive também já esteve conosco aí na UFESA, né, o professor Carlos Alberto dos Santos, para proferir a palestra, né, de abertura desse CEMIC. O professor Carlos Alberto dos Santos, dentro da sua formação, ele é físico, né, bacharel em física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1973. Tornou-se mestre e doutor em física pela Unidade Federal do Rio Grande do Sul. Universidade essa onde seus cursos de pós-graduação em física, de mestrado e doutorado, apresenta conceito 7 pela CAPES, ou seja, o maior nível de excelência que nós podemos ter dentro da pós-graduação em conceito. Dentre as atividades realizadas, e nós fizemos um apanhado rapidamente do seu currículo, que é bastante vasto, tá? Então nós pincelamos alguns pontos para chamar a atenção. Ele foi avaliador de cursos de graduação e de instituições de ensino superior do MEC durante uma década, entre 2004 e 2014. É colunista do Ciência Hoje Online, a revista eletrônica. Foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, de 2010 a 2011. Foi professor visitante sênior da CAPES na mesma Universidade UNILA, de 2011 a 2015. Apresenta uma vasta experiência na área de educação, com ênfase em educação à distância e ensino de física, e em física da matéria condensada. Dentre as áreas de trabalho que publicou, se destacam ensino de física, divulgação científica, história da física, espectroscopia Mossberg, difração de raio-x, implantação iônica, nitratação em plasma, materiais magnéticos, entre outros. Algumas publicações de destaque que ganharam prêmios. Autor do livro O Plágio de Einstein, publicado pela WS Editora, pelo qual recebeu os prêmios de Autor Revelação do Ano, categoria Ficção, na 49ª Feira do Livro de Porto Alegre.
e primeiro lugar no Prêmio Literário Internacional Marengo Douro, categoria Autor Estrangeiro, concedido pelo Centro Cultural e Maestrale di Sestri Levante, em Gênova, Itália. Também foi organizador do livro Energia e Matéria, da Fundamentação Conceitual às Aplicações Tecnológicas, publicado pela editora Livraria da Física, pelo qual ganhou o terceiro lugar no Prêmio Jabuti 2016, na categoria Ciências da Natureza, Meio Ambiente e Matemática. Tá? Dessa forma, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o nosso expositor, o professor Carlos, para que ele possa proferir a sua palestra. Professor Carlos, o senhor tem a palavra. Seja muito bem-vindo a esse evento. Muito obrigado. Bom dia. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite e agradecer essa generosa apresentação que o professor Rui fez da minha trajetória acadêmica. Eu vou apresentar como se trata de um evento de divulgação científica, portanto, do início de uma caminhada científica, né, dos estudantes. Eu achei importante discutir com eles aspectos metodológicos da pesquisa. Isso é uma coisa que, em vários cursos, tem disciplinas relacionadas com isso, né? Em outros não tem, mas os aspectos metodológicos são os pilares mais importantes de uma boa pesquisa científica. E vou fazer isso fazendo um estudo de caso, tratando da descoberta da radioatividade e como a descoberta da radioatividade, na linha do tempo da descoberta da radioatividade, foi importante a metodologia científica. Eu vou compartilhar a minha apresentação aqui. Eu imagino que todos estejam vendo o slide da abertura, o slide inicial da apresentação. Tá certo? Todo mundo tá vendo isso? Tá ok? Alguma pessoa me diga que está recebendo o slide, para eu ter certeza de que... Alô? Tá ok, professor. Tá ok, tá. Então tá na tela aí a apresentação. Bem, então, é isso aí, aspectos metodológicos na descoberta da radioatividade. Como de costume, né, eu coloco todas as minhas apresentações no SlideShare, tá aqui o meu endereço na SlideShare. Então, toda essa apresentação, há pouco tempo, eu coloquei já lá no site, então já está à disposição. Né? Tudo que será apresentado aqui, né, foi basicamente extraído das seguintes referências. Então, essas são as fontes nas quais eu me baseei para falar do que vou falar aqui, e tenho apresentado trabalhos e outras palestras correlatas. Né? A primeira coisa são 2 livros super importantes sobre a questão que eu vou discutir aqui. Um livro da Susan Kim, que é uma biografia da Marie Curie, né? E um livro do Roberto de Andrade Martins, que é sobre o título é Becquerel e a descoberta da radioatividade, uma análise crítica, que trata da questão que será discutida aqui. Um artigo meu, publicado no Estadão, o Nobel na família Curie, está aí o endereço, também tem parte dessa narrativa. Né? E, finalmente, estudos similares, que eu vou discutir aqui, mas em várias áreas, já foram apresentados em inúmeros artigos pelo Thomas Kuhn e pelo Roberto de Andrade Martins. Né? A questão metodológica que eu abordo aqui tem dois aspectos. Um é o paradigma dominante de uma pesquisa ou de uma linha de trabalho, né?
o paradigma dominante e a outra é a metodologia inadequada. Então, quando você tem um paradigma e você obedece fielmente a esse paradigma não está correto, é uma rota para você não ter sucesso na pesquisa, ou então quando você usa a metodologia não é adequada. Esses dois aspectos foram muito importantes na descoberta da radioatividade, como veremos na sequência. Isso tem a ver com... essa imagem representa uma coisa que é o seguinte. Há um estudioso que eu não me lembro mais, eu li isso há muito tempo, que diz que o bom resolvedor de problema, né, e estudar resolvedores de problema como solução de problema, isso é uma área de pesquisa na educação, né, e no ensino das ciências, mas que o bom resolvedor de problema é aquele que, quando se defronta com um problema, ele automaticamente, às vezes até inconscientemente, ele busca meia dúzia de soluções e vai testando uma a uma até que uma se encaixa, né? A pessoa que fica presa a um paradigma, ela foge desse modelo de bom resolvedor, porque a pessoa que fica presa a um paradigma, ele fica no paradigma e não atesta outras alternativas, portanto ele não acha a solução correta para o seu problema, né? Então, a história está cheia disso, e eu aqui vou tratar um caso apenas, que é o da descoberta da radioatividade. Você vê isso em vários eventos, no raio-x, no efeito fotoelétrico, tem vários exemplos na história da ciência, mas eu me fixo na história da física, que é o campo que eu conheço, que eu trabalho. Então, a radioatividade é um exemplo sobre isso. Na verdade, a radioatividade, o raio-x, foi o gatilho para a descoberta da radioatividade. Eu costumo dizer que o evento mais importante do que a gente chama de física moderna é a descoberta do raio-x. O raio-x foi descoberto em 1895 pelo Röntgen. E neste laboratório super simples, que está aí na fotografia, esse é o laboratório do Röntgen quando ele descobriu o raio-x. Isso foi feito em 1895. E foi uma coisa tão impactante, quer dizer, não adianta, nem preciso dizer hoje em dia a importância do raio-x, né? Você vai em qualquer hospital, qualquer clínica, você tem raio-x, né? Nas clínicas de todo tipo. Aí a aplicação do raio-x você tem em várias áreas da medicina e das ciências de materiais, etc. Então, em 95, ele descobre, né? Ele descobre o raio-x e logo em seguida, isso, em 96, isso dá origem à descoberta da radioatividade, da descoberta do elétron, etc. Né? Essa aí é um raio-x, a primeira radiografia feita pelo Röntgen, né? É a radiografia da sua esposa, né? E essa radiografia, ele, em dezembro de 95, quando ele apresentou esse trabalho na Associação de Físicos e Médicos de Würzburg, a cidade na universidade que ele trabalhava, e em dezembro ele espalhou para vários cientistas conhecidos no mundo, né? Era uma época em que o acesso à literatura científica se dava mais lentamente, né? E em janeiro, um mês depois dessa apresentação, na Academia de Ciências de Paris, né, o Poincaré, que era um dos cientistas mais conceituados na França, né, ele apresentou uma palestra na academia relatando a descoberta do Röntgen. Na audiência estava presente o Becquerel, que é o terceiro membro mais importante de uma família de cientistas. O seu avô foi um cientista famoso, o seu pai foi um cientista famoso, e ele próprio foi um cientista muito famoso internacionalmente, né? Então, o Becquerel estava nessa sessão da academia, onde o Poincaré apresentou o trabalho do Röntgen e fez uma conjectura. O Poincaré fez uma conjectura. E essa conjectura do Poincaré induziu o Becquerel a uma série de erros metodológicos. O Poincaré
Eu não posso entrar em detalhe na descoberta do raio-x, porque não é objeto aqui dessa apresentação. Né? Mas, essencialmente, o raio-x era produzido num tubo de vidro, onde se fazia vácuo, né? E aí, então, se acelerava, na época, o que chamava de raios catódicos. Um ano depois disso, se descobriu que os raios catódicos eram elétricos, mas, enfim, raios catódicos. Os raios catódicos atingiam uma chapa metálica e produziu o raio-x. O Becker, na época, ninguém sabia o que era. O raio-x, o Röntgen deu o nome de raio-x porque ele não sabia o que era. Né? E havia muita discussão entre os alemães e os ingleses, lá na sequência, se o raio-x era uma onda eletromagnética ou era uma partícula. Né? A mesma discussão que já vinha lá dos raios catódicos. Os raios catódicos eram uma onda eletromagnética ou era uma partícula. Os ingleses achavam que era uma partícula, os alemães achavam que era uma onda eletromagnética. Né? Logo depois da descoberta do raio-x, foi descoberto pelo Thomson, um inglês, que o raio catódico era, na verdade, elétrico, portanto, era uma partícula. Muito bem. Nessa palestra, o Poincaré fez a seguinte conjectura. O raio-x, porque quando você faz um raio-x num tubo de vidro, você vê uma luminosidade na ponta onde os raios catódicos atingem o metal. Então, há uma luminosidade ali que tem um aspecto, que é uma fluorescência, né? Ou fosforescência. Fluorescência e fosforescência é um fenômeno idêntico, muito parecido. A diferença é em tempo. A fluorescência é uma coisa rápida e a fosforescência demora mais tempo. Esses terminais, esses relógios, né, que tem os números que brilham no escuro, né, essas coisas dos interruptores de casa, que quando está escuro fica luminoso, né, aquilo tudo é material fosforescente. E aquele material leva um tempo para perder a fosforescência, enquanto que a fluorescência ela ocorre em fração de segundo, 10 a menos 8 segundos, ela se acaba. Bom, o Poincaré, então, levantou a hipótese de que o raio-x era produzido pela fosforescência no vidro. O Becquerel, que estava na sessão, ele tinha uma tradição na família de estudo de fosforescência, materiais fosforescência. Então, ele tinha no seu laboratório caseiro e no seu laboratório no Museu de Ciências Naturais em Paris, inúmeros materiais fosforescentes, que o Poincaré estava levantando a hipótese de que esses materiais produziam raio-x, desde que fosse excitado por alguma razão. No caso do raio-x, ele era excitado pelos raios catódicos. Os raios catódicos batiam no vidro, excitavam a fosforescência do material do vidro e esse emitia o raio-x. Essa foi a conjectura do Poincaré. Absolutamente equivocada, errada. Não era isso. Mas o Becquerel, que era especialista em fosforescência, então, logo é óbvio que ele tinha que investigar o raio-x pela via da fosforescência. Então, este foi o paradigma do Becquerel e que estava errado. Né? O paradigma que ele se fixou e não conseguiu sair dele, e que dizia que o raio-x era o resultado de um fenômeno de fosforescência. Logo depois, o Becquerel começou a produzir resultados. Então, entre fevereiro e maio de 1896, então, 4 meses, o Becquerel e vários outros pesquisadores, sobretudo em Paris, produziram resultados tentando mostrar que o raio-x vinha de a fosforescência. Obviamente, então, o paradigma então era a fosforescência como um veículo da produção do raio-x. Esse era o paradigma. A metodologia inadequada eu vou falar logo em seguida. Então, eles ficaram presos a esse paradigma e passaram 4 meses produzindo inúmeros trabalhos, mas nunca a explicação dos resultados fechavam com essa hipótese de que vinha da fosforescência. Então, o trabalho teve, entre fevereiro e maio, uma repercussão enorme, mas depois de maio ele foi se exaurindo, né, e ficou praticamente estagnado, porque as explicações baseadas na fosforescência não justificavam vários resultados experimentais. Né? Então, como é que o Becquerel fez a sua experiência? Está aqui, talvez a primeira imagem de uma chapa fotográfica obtida, uma das primeiras, obtida por Becquerel. Como é que ele fez?
Ele foi no seu laboratório, pegou, por acaso, ele trabalhava em fosforescência. Existem inúmeros materiais fosforescentes. Os óxidos, de modo geral, de cálcio, etc., são fosforescentes. Ele foi no seu laboratório e pegou um material qualquer que ele tinha, por acaso. Por acaso, ele pegou o sal de urânio, uranila. Pegou um sal de urânio, por acaso. Ele não tem nenhuma razão. Então, aí você veja o aspecto metodológico preso ao paradigma. Como era fosforescente, qualquer material fosforescente deveria produzir o raio-x. Né? E ele, quando eu estou dizendo que ele pegou por acaso, porque nos artigos do trabalho original dele, ele não dá nenhuma razão para ter pego o sal de urânio. Mas ele pegou o sal de urânio. E como é que ele fez? Como é que era a hipótese? É o seguinte, se você excita o sal de urânio com alguma coisa, ele vai emitir o raio-x. Por exemplo, se você excita esse material de urânio com o sol. Né? Então, ele pegou uma amostra de sal de urânio, envolveu com a cartolina, né, que não estava livre da luz, né, que podia estar livre da luz, né, e envolveu isso na chapa fotográfica. Então, lá tinha um sal de urânio, uma chapa fotográfica, e tudo isso protegido da luz solar. Né? E aí, a luz do sol excitava o sal de urânio, ele deveria emitir raio-x. Como o raio-x deixava sua marca numa chapa fotográfica, né? Tanto que aqui está a mão da radiografia, né? Isso aí acontece porque o raio-x, quando passa pela mão, a parte dos ossos ele não passa, isso fica escuro na chapa fotográfica. E a parte que não passa fica branco na chapa fotográfica, no negativo, tá certo? Então a luz passa e deixa, por onde ele não passa, fica uma marca, que é a radiografia. Então o Becquerel disse, bom, se eu excitar isso na luz solar, depois de se eu revelar a chapa, ele vai aparecer uma mancha, né? Por causa do raio-x emitido, por causa da fosforescência no sal de urânio, que é fosforescente. Então, ele fez algum experimento, mostrou, né? Então, esse é um deles, mostrou a chapa fotográfica e tal, né? Aí, ele um dia preparou um experimento, preparou vários, né? E um dia, em fevereiro, ele preparou um experimento, mas naquele dia, como janeiro e fevereiro é o inverno brabo no Paris, né? Então passam vários dias sem ter sol, ficou vários dias sem ter sol em Paris. Então ele não pôde fazer o experimento, aquela coisa ficou presa, ficou dentro da gaveta da sua escrivaninha. Alguns dias. Aí ele disse, aí sim, ele escreve no artigo dele, ele disse, olha, se ficou ali na gaveta sem nenhuma excitação de luz solar, se ele pegasse aquela coisa lá e fosse revelar o filme, ele ia ver que não ia ter mancha nenhuma. Porque o sal de urânio não foi excitado pela luz solar, estava lá no escuro, preso naquele invólucro que ele tinha feito, na gaveta do seu escrivaninho, então não deveria ter mancha. E isso ia provar a hipótese do Poincaré, que o Becquerel assumiu, de que o raio-x vinha da fosforescência do sal de urânio. Quando ele revelou essa coisa, que ele viu, aí foi isso que ele viu aqui, uma enorme mancha preta, né? E uma outra enorme área bem clara. Então, sem estar presente com a luz solar, aquela coisa que estava ali dentro produziu o raio-x, o que ele achava que era raio-x, né? Aí, como é que você vai agora justificar? A hipótese dele é que não ia ter nada. Mas aí tinha, e enorme. Passou 2, 3 dias ali na gaveta, aquele material enrolado, né, dentro de uma chapa fotográfica, apareceu uma mancha enorme. Como é que você vai explicar isso dentro da teoria dele? Aí ele faz uma segunda hipótese. Então, você veja o seguinte. Quando a pessoa... Então, os alunos de iniciação científica, os pesquisadores, pensem nisso. É que cada vez, é como se fosse uma mentira, né? Cada vez que você encontra uma mentira, você inventa outra para justificar a primeira e assim vai.
Então, quando você tem uma metodologia, um paradigma equivocado, você começa a inventar outras teorias para justificar a teoria que deu errado. Então, não teve mancha nenhuma. E teve o raio-x. E o raio-x, não é? Ele estava achando que era o raio-x. A gente vai ver depois que não era raio-x. Mas, enfim, ele teve aquela coisa, que era raio-x, que excitava e que manchava fotográfico. Aí o que ele diz? Ele diz o seguinte. Aí o Becquerel sai com uma sequência de afirmações equivocadas. Ele diz o seguinte. Primeiro, eu falei no início que fosforescência e fluorescência, a diferença entre eles é questão de tempo. Né? A fluorescência, quando você excita o material fosforescente, ele passa um tempo devolvendo a energia de excitação. Os terminais, os relógios acontece isso, os interruptores de casa, né? Ele é excitado quando tem a luz acesa. Quando você apaga a luz, ele fica um tempo jogando luz. Por isso que depois de um tempo está tudo apagado, ele continua brilhando. É o tempo de fosforescência. Mas todo material fosforescente tem um tempo. Com o tempo ele se acaba. Dependendo do material, é mais ou menos tempo. Aí o Becquerel disse que aquele material, aquele sal de urânio, tinha um tempo infinito de fosforescência. Aí ele introduziu a ideia de fosforescência infinita. Né? Então, aquele sal de urânio tinha sido excitado em algum tempo passado, e aí, quando ele envolveu no filme fotográfico, ele emitiu o raio-x pela excitação de um tempo passado. Não precisava nem excitar com o sol, porque ele tinha excitação do tempo passado. Então, ele inventou a história da fosforescência infinita, que não existe. Tá certo? E aí ele tem uma sequência de erros, equívocos, por causa de que ele estava preso ao paradigma. E a metodologia dele, de fazer os experimentos, era simplesmente ver o resultado numa chapa fotográfica. Essa chapa fotográfica, com vários resultados feitos, não dava precisão para dizer nada. Então é por isso que às vezes se dizia que tinha difração, outra vez dizia que não tinha, porque a chapa fotográfica não dizia nada. Aí o Becquerel teve a ideia, óbvia, como todo mundo ia ter, né? Primeiro, ele pegou uma chapa de urânio metálico, ele preparou o urânio metálico, não era mais o sal de urânio, né? É fosforescente, todo mundo sabe. Aí ele fez uma amostra de urânio puro e estudou e fez o trabalho com urânio puro e aí apresentou o raio-x, entre aspas, da mesma forma como o sal de urânio. Aí o Becquerel comete o seguinte equívoco, outro equívoco dele. Ele apresenta isso na Academia de Ciências de Paris, né? E ele diz que é a primeira vez que um material metálico é fosforescente. Então ele diz que descobriu a fosforescência do material metálico, o que está errado. Nenhum material metálico é fosforescente. Mas ele disse que tinha descoberto que o urânio metálico era fosforescente. Né? Então você veja que o Becquerel está preso ao paradigma da fosforescência e que ele usa como instrumento de medida, a sua metodologia é a impressão que essa radiação, que as coisas que saem do urânio causa numa chapa fotográfica. Né? Então, essas coisas andaram assim, se arrastando durante 4 meses e quando foi em maio de 96, o negócio meio que ficou estagnado, né? Todo mundo, o próprio Becquerel largou a área, voltou para o estudo de magnetismo, que era uma outra área que ele trabalhava, e largou a radioatividade. Preste atenção, isso é maio de 96. Vamos arredondar, o meio do ano de 96, certo? Julho de 96. Bom, então, o Becquerel e todo mundo que trabalhava em volta tinha como paradigma que o raio-x vinha de um processo de fosforescência, esse é o paradigma, aceito por todo mundo, né? O Poincaré que levou essa, o Becquerel assumiu, todo mundo, o Becquerel era uma pessoa importante na comunidade científica, e quando tem uma pessoa importante, às vezes ele diz a maior bobagem, todo mundo segue a bobagem, porque a pessoa é importante. Então, se você não tem capacidade de analisar criticamente o que diz aquela pessoa, você segue. Então, em julho, meio do ano 96, o paradigma era da fosforescência e a metodologia era
a metodologia era a impressão que essa coisa causava numa chapa fotográfica, né? Uma radiografia. Né? Daí, então, esse era o paradigma dominante e essa era a metodologia que era inadequada. Né? Então, o problema é o seguinte: de onde vem o fenômeno descoberto por Becquerel? O fenômeno descoberto por Becquerel que ele achava que era raio-x, não era raio-x. Certo? A gente vai ver depois que era radioatividade. Mas ele não entendeu, ele não descobriu que era, ele não sabia que era radioatividade. É tanto que o Roberto Martins, desde 1990, defende a hipótese, e eu concordo com ele e tento também transmitir a mesma coisa, né? Que o Becquerel não descobriu a radioatividade. Apesar de que a história diz... Quem descobriu a radioatividade? Todo mundo diz Becquerel. Certo? Não. O Becquerel fez o experimento que propiciou a Madame Curie descobrir a radioatividade. Isso é que é a verdade da história. O Becquerel fez o experimento, que eu mostrei para vocês, mas ele pensava que era raio-x e ele pensava que vinha de fosforescência. Nenhuma coisa e nem outra. Né? Então ele estava preso ao paradigma e ele fazia o resultado dele baseado numa impressão fotográfica, o que não tem precisão nenhuma. Né? Por exemplo, a tomografia computadorizada que a gente usa hoje, né? Um processo já está mais ou menos barato, né? É feito com raio-x, né? É uma forma de você fazer uma quantificação melhor do corpo humano através de raio-x. Né? O raio-x, de modo geral, dá uma visão muito grosseira das coisas que estão acontecendo. Não tem precisão. E, sobretudo, não tem precisão no experimento de radioatividade. Então, nesse período, isso era o que estava. Isso era o que estava na mente do mundo. Estava parado em meados de 96. Em 1896. Né? Aí, um ano e meio depois, em dezembro de 97, a Madame Curie, Marie Curie, já era casada, tinha terminado um trabalho que ela tinha feito em magnetismo de aços, uma bolsa que ela ganhou logo depois do doutorado, tinha terminado o trabalho e aí começou a procurar um tema para fazer sua tese de doutorado. Dezembro de 93, um ano e meio depois dos trabalhos do Becquerel terem se estagnado, né? E ela, obviamente, lendo todas as coisas que tinha na literatura, ela viu que aquela coisa era engraçada, era interessante. Por quê? Era um fenômeno curioso, que não tinha explicação. As explicações que Becquerel e Companhia Limitada davam não satisfaziam. Então, ela resolveu investigar o problema que o Becquerel tinha deixado de trabalhar em meados de 96. Né? Então, ela vai ler tudo isso, ela descobre o seguinte, que os materiais, aqueles materiais, assim como o raio-x, já o Roentgen tem o raio-x como aqueles materiais que impressionam uma chapa fotográfica, eles causam a ionização do meio em volta. Certo? Aquela radiação, aquela coisa que ninguém sabia o que era, o Becquerel achava que era raio-x produzido pela fosforescência. A gente vai ver que não era. Mas, enfim, era uma coisa que saía dos compostos de urânio. Ela sabia, já sabia, que aquela coisa ionizava o ar. Ou seja, o ar que ficava em volta daquela coisa ficava carregado. Podia conduzir uma corrente elétrica. Ionizava, ficava carregado. Tá certo? Então, foi em cima disso que a Madame Curie começou a mudar a história da ciência. Então, a primeira coisa que ela fez foi mudar a metodologia. Ao invés de estudar o efeito numa chapa fotográfica, ela procurou estudar o efeito na ionização. O efeito na ionização. Quer dizer, qual é o efeito de um material desse na ionização do ar? Certo? Qual é o efeito da ionização do ar? Então, ela já mudou a metodologia. Certo? E ela não ficou presa à história da fosforescência. O problema, digamos,
favorável a ela é que o Pierre Curie era um sujeito que entendia muito bem dessa história de ionização do ar, certo? Então, o Pierre Curie ajuda a Madame Curie a montar o seu experimento. Né? No primeiro trabalho dela, em 1890, esse que eu copiei dos anais da Academia de Ciências, certo? Então, aqui está cheio de história nesse primeiro comecinho do artigo. Ela foi em 1898, esse foi o primeiro trabalho. O título do trabalho é Raios emitidos pelos compostos de urânio e de tório. Então, a Madame Curie mostrou, até então, Becquerel estava fixado no urânio. A Madame Curie, rapidamente, em poucos meses, ela disse, bom, vamos ver se outros materiais apresentam. Ela descobriu que o tório também é radioativo. Essa descoberta dela não foi a única. Um alemão, Gerhard, no mesmo tempo independente, lá na Alemanha, também descobriu que o tório era radioativo. Então, a primeira coisa da Madame Curie foi descobrir que o urânio e o tório, que além do urânio, você tinha um tório que era radioativo. Aí, nesse resumo, você tem a seguinte coisa. Primeiro, eu estudei... o trabalho foi ela que apresentou, foi ela que fez, mas como ela não era membro da academia, isso é uma coisa tradicional nas academias de ciência, só quem pode apresentar trabalhos na academia são os membros da academia. Então, se alguém manda um trabalho importante para a academia e que merece ser apresentado, algum membro da academia tem que apresentar, a pessoa não pode. Então, a Madame Curie, não apresentou o trabalho, foi o Lippmann, Gabriel, esse M não é do nome dele, esse aqui é de Messier, Gabriel Lippmann, Messier Lippmann, o Lippmann que tinha sido professor dela, que tinha sido aquele sujeito que deu aquela bolsa para ela logo depois de formada a graduação, etc. Então foi ele que apresentou, e o Lippmann foi Nobel, depois seria Prêmio Nobel de Física em 1908, por um processo de fotografia. Bom, então o Lippmann apresentou o trabalho da Madame Curie, e nesse trabalho ela diz que estudou a condutividade do ar. Então, é novo paradigma, nova metodologia, né? Então, o novo paradigma é que é o efeito da condutividade. Né? O Becquerel tinha como paradigma o efeito da fosforescência na chapa fotográfica. Então, sob a influência do raio de urânio, descoberta pelo senhor Becquerel, e eu pesquisei outros corpos além do urânio. E ela descobriu que o tório era também radioativo. Que sabia na época que era radioativo. Ninguém tinha esse nome radioativo, não existia esse nome. Né? E aí ele estudou isso com um condensador, né, de placas, um eletrômetro de quartzo, um eletrômetro e ela chama aqui de quartzo piezoelétrico. Quartzo piezoelétrico. Hoje em dia, isso chama-se balança piezoelétrica. Ainda hoje é muito usada nos laboratórios que fazem filmes finos. Então, para saber a espessura do filme fino que você deposita, você calcula isso com a balança piezoelétrica, com silício, por exemplo. Né? Então, você vê então aqui que você tem uma nova metodologia. Então, a Madame Curie, no seu primeiro artigo, ela tem um novo paradigma e ela tem uma nova metodologia. E daí, por isso que teve todo o sucesso. Tá certo? Esse é o primeiro trabalho dela, onde ela mostra que o tório também é radioativo. E ela apresenta qual é a sua metodologia. Depois aqui é o trabalho, em julho, olha só, veja bem, isso é importante. Ela começa em dezembro de 97. Em dezembro de 97, ela começa a querer escolher o tema. Vai, estuda. Em julho, 6 meses. 6 meses depois, ela descobre que o tório também apresenta aquele mesmo fenômeno. 6 meses, julho. Na mesma época, no mesmo mês, ela descobre o polônio. Quer dizer, tudo isso lhe permitiu obter por causa da sua metodologia apropriada. E porque não estava preso à ideia da fosforescência, que não é verdade. Então, ela descobre o polônio e publica em 98. Aí aqui já o Pierre entra na história,
né? Agora, veja bem, no primeiro trabalho quem apresentou foi o Lippmann. O Becquerel, porque a Madame Curie e o Becquerel não tinham relação, e o Pierre, eles, embora fosse lá de Paris, eles não tinham uma relação muito próxima, não, né? Então, o Lippmann era próximo a Curie, porque o Lippmann tinha sido professor da Marie Curie. Agora, no segundo trabalho, olha quem apresenta, ó, o Becquerel. O Becquerel, obviamente, assistiu o primeiro trabalho, ficou chocado com aquela coisa, ele ficou chocado com aquilo. Quer dizer, a Madame Curie veio e detonou todo o trabalho dele, né? Ou detonou, digamos, apresentou novas perspectivas, né? E no segundo trabalho já foi ele que apresentou. E o Pierre, que no primeiro trabalho nem deu importância, disse para a Madame Curie, publica, manda, tá, ela sozinha, mas no segundo ele já entrou. Tá certo? Não estou desmerecendo o Pierre Curie, que é importantíssimo na área de magnetismo, não estou desmerecendo ele, né? Mas eu estou só dizendo o fato de que ele não se sabe se ele deixou primeiro para dar maior prestígio a Madame Curie ou se ele deixou assim porque não dava muita importância para aquilo lá. Mas quando ele viu a importância daquilo, então ele entra na história, tá certo? E aí, então, ele apresenta, quando ela apresenta a descoberta do polônio, em julho de 98, tá certo? Em dezembro, 6 meses, ela descobre o polônio. 6 meses depois, ela descobre... 6 meses depois, em dezembro, ela descobre o rádio. Então, em 6 meses, ou então em um ano de trabalho, a Madame Curie descobre que aquele processo não é do raio-x, que aquele processo só acontece com alguns materiais, que aí ela deu nome. Esses materiais são materiais radioativos. E ele deu nome ao processo, ela chamou de radioatividade. Então, o termo radioatividade e a existência de materiais radioativos, quem cunhou isso, quem introduziu esse termo, foi a Madame Curie. Então, aí a Madame Curie, portanto, ela diz, não é o raio-x, é um fenômeno novo, que o Becquerel não tinha percebido, né? O Becquerel estava preso a raio-x produzido por fosforescência. A Madame Curie, em um ano, ela descobre que o fenômeno é um fenômeno diferente do que existia até então, que ela deu o nome de radioativo, e que só era produzido por alguns materiais, que ela chamou de materiais radioativos. E nisso ela descobre o polônio e descobre o rádio. Né? Em um ano, certo? Então, tudo isso, já falei para vocês, né? Eu já dei spoiler aqui para vocês, né? Tudo isso acontece por causa da metodologia adequada, certo? Então, como é que foi essa metodologia? Então, em poucas palavras, é o seguinte, a metodologia do Becquerel era estudar a impressão fotográfica do efeito daquele material, certo? A impressão fotográfica é horrível, como metodologia científica. A precisão é quase nenhuma. Certo? Não tem precisão para você. A Madame Curie estudou o efeito da ionização, que permitiu que ela descobrisse aquela coisa. Como é que ela fez? Como é que é esse arranjo experimental dessa nova metodologia da Madame Curie? Ela deve muito a isso ao Pierre Curie, a expertise, ao conhecimento do Pierre Curie na área. E vou mostrar por quê. Certo? Estou aqui, esse slide representa o que eu acabei de falar, né? Então, o Becquerel estudava isso, né? A Madame Curie, num artigo, ela mostra que ela estuda uma câmara de ionização, então é aqui onde vai se produzir a ionização do ar pelos materiais radioativos. Ela estuda um eletrômetro de quadrantes, aqui, e ela usa uma balança peso elétrico, que é a balança de quartzo, a balança de silício como químico, certo? Esses 3 componentes formam o seu equipamento e que lhe dá a precisão que para ela obter, para ela conseguir, em uma amostra, separar quantidades mínimas de materiais radioativos e detectar esses materiais. Aqui tem isso ampliado, tá certo? Então, o que é isso? O Pierre Curie está metido em tudo isso aqui. A câmara de ionização já era
já era bem conhecida, tá certo? Então, você bota um capacitor, imagina um capacitor, os alunos de física já passaram pelo Halliday, né? Ou mesmo no ensino médio, o livro trata, um capacitor de placa paralela. Então, tem uma placa aqui, que, se você tiver carga aqui, você consegue medir uma corrente, ou uma diferença potencial produzida. Isso aqui é um eletrômetro de quadrante. É um eletrômetro que Kelvin tinha feito na Inglaterra e que o Pierre Curie aperfeiçoou. Pierre Curie era um cara super competente nessa coisa de instrumentação. Então, esse eletrômetro de quadrante que o Kelvin tinha inventado na Inglaterra, o Pierre Curie chegou a aperfeiçoá-lo. Então, um equipamento que o Pierre Curie tinha construído lá no seu laboratório. E aqui, essa é a balança de quartzo. O que é a balança de quartzo? Eu vou falar para você então. E esse aqui foi um equipamento inventado pelo Pierre Curie em 1880. Ele e o irmão dele. Sei lá, uns 20 anos antes disso aqui. Não, 20 anos, uns 10 anos antes disso aqui. Isso aqui é o seguinte. Aqui dentro tem um material piezoelétrico. O material piezoelétrico, o silício é um deles, tem vários materiais, né? Tem muitos materiais piezoelétricos. O silício é um deles, que foi usado. Se você pega uma chapinha de um material piezoelétrico, tipo silício, se você puxa, ou você comprime, você aperta, você modifica a geometria desse material, ele produz uma diferença de potencial. E se você fizer isso no circuito, ele produz uma corrente. Então, o material piezoelétrico pode funcionar como uma fonte de diferença de potencial, né? E, portanto, você pode produzir uma corrente. E o contrário também é verdade. Se você pega um material piezoelétrico e você joga uma DDP, uma diferença potencial nele, ele muda a sua geometria. Ou se comprime, depende do material. Não precisa entrar em detalhe. Ou se comprime, ou se achata, ou se alonga. Ele muda a sua geometria. Então, os efeitos são verso e reverso, né? Então, se você aperta, ou você puxa e estica um material piezoelétrico, você pode produzir uma corrente. E se você joga uma corrente nele, você puxa ou espicha, ou, enfim, muda a geometria dele. O Pierre tinha patenteado essa coisa com o irmão dele. Então, ele disse para Madame Curie, então, usa esse aqui. Então, como é que era o esquema? Como é que era o negócio? Está aqui o esquema. Esse desenho eu tirei de uma revista de divulgação científica francesa, da Science Civil, acho. Então, está aqui o esquema todo. Tá certo? Está aqui o esquema. Está aqui a câmara de ionização. Então, vocês vejam o seguinte. Metodologia. Tá vendo? O Becquerel, nem sempre a metodologia mais simples é a melhor. E nem sempre também é a pior. Né? Lá o Becquerel pegava a chapa, o material, envolvia na chapa fotográfica e olhava a mancha. O Madame Curie olha o equipamento que ela tem. É simples, mas comparado com aquilo é muito mais complexo. Então, aqui você tem uma câmara de ionização. Aqui você tem o eletrômetro, que mede a corrente, uma corrente. E aqui você tem a balança de quartzo. E aqui você tem um desenho dos raios. Tá certo? Esse eletrômetro ele é de torção. Quando você tem uma corrente, ele gira um espelho. Se você joga uma luz, o reflexo muda de posição. Então, como é que é? Ela botava o material radioativo aqui dentro, fechava a portinha, botava aqui dentro, fechava a portinha. Este material radioativo ionizava o ar dentro da câmara de ionização. Tá certo? Este ar ionizado produzia uma corrente. E esta corrente era medida pelo eletrômetro. O ângulo daqui era proporcional à corrente que chegava no eletrômetro. Tá certo? O que fazia a Madame Curie? Olha que coisa engenhosa. Ela pegava pesos, botava na balança de quartzo. Então, cada peso que ela botava aqui produzia uma diferença potencial, produzia uma corrente. Quando essas duas coisas aqui fossem iguais, o eletrômetro voltava para o zero. Então, ele equilibrava, ou seja, ela media o efeito da ionização proporcional ao peso que ela botava aqui. Com isso, ela fazia uma curva de calibração para determinar o efeito radioativo do material que estava aqui dentro. Essa corrente que elas mediam na época, isso é 1898,
Esta corrente, ainda hoje, ninguém consegue medir corrente elétrica com tanta precisão. 10 na menos 6 ampere, a precisão dele. É uma coisa estúpida, né, de preciso, tá certo? Então, com isso, ela descobriu todas as coisas que ele descobriu, né, o polônio, o rádio, etc, etc. Né? Então, aqui tem, está aqui, o equipamento, o desenho, o esquema, e aqui está o equipamento real. Tá vendo? Preste atenção a isso aqui, a essas coisas, e aqui você tem equipamento real, tá vendo? Aqui você tem aquela coisa onde ela vê a luz, né? Aqui você tem a balança de torção, está aqui, certo? Ela está manipulando a balança de torção, não, balança de quartzo, né? Aí aqui você vai ter a câmara e aqui você vai ter o eletrônico. Essa fotografia é muito famosa, nos vários livros, nas publicações, muito famosa. O problema é que raramente, eu botei aqui o nome dos trechos, certo? Raramente este cara aqui aparece nos livros, aparece o nome dele. Eu perguntei recentemente, antes de fazer esse aqui, eu perguntei recentemente a um amigo meu que é conhecedor da história da física, eu disse, você sabe como é o nome daquele cara? Não sabia. Tem livros que dizem que era um assistente de laboratório, né? E eu terminei descobrindo, não me lembro onde bem, esse cara é o Gustave Beaumont. O Gustave Beaumont é o sujeito que aparece no artigo da descoberta do rádio. Olha aqui, ó. A descoberta do rádio, tá aqui, o artigo, olha aqui. Quem é esse artigo? Do Pierre Curie, da Madame Curie e do Gustave Beaumont. Então, ele era um químico, não era um assistente de laboratório, né? Ele era um químico e que participou do trabalho onde se descobriu o rádio, tá certo? Então, o rádio foi descoberto pela Madame Curie, o rádio foi descoberto pela Madame Curie, pelo Pierre Curie e pelo Gustave Beaumont. E está aqui ele, tá certo? Ele era bem mais velho do que os dois, tá certo? Era um químico. Muito bem. Então, esse trabalho da Madame Curie, em um ano, portanto, por causa da metodologia adequada que ela usou, e porque ela não ficou presa ao paradigma, que estava errado, ela ficou presa a outro paradigma que era correto. É que o material radioativo ioniza o ar. Isso é o fundamental do paradigma que ela usou. Né? É que o material radioativo ioniza o ar. Que o material radioativo vem da fosforescência, como usar o Becquerel, está errado. Então, em um ano de trabalho, ela descobre que aquele efeito não é raio-x, é um outro fenômeno. Ela dá um nome a esse fenômeno, ela chama de radioativo. Ela descobre que isso, somente alguns materiais, e não apenas o urânio, apresenta o efeito. Ela chama esses materiais radioativos. E descobre que, além do urânio e do tório, tem um material novo que ela chamou de polônio. Depois tem outro material novo que ela chamou de rádio, né, que produz o mesmo efeito. E aí, isso é dezembro de 97. E desencadeia uma série de trabalhos, e é que surge a radioatividade, a física nuclear, etc, etc. Logo depois disso, Rutherford entra na área e é um dos sujeitos mais importantes nessa história toda. Em 1903, eles ganharam o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel, quando vocês forem lá, se vocês acessarem o meu artigo no Estado de São Paulo sobre o Nobel na família Curie, né, eu publiquei naquela coluna que eu tinha no Estadão, uns 3 ou 4 artigos sobre a história do Prêmio Nobel. A história do Prêmio Nobel é um troço assim, muito curioso, né? Então tem gente que merece e não ganha, tem gente que não merece e ganha. Tá? Porque tem uma sociedade humana, então tem todos os defeitos, os preconceitos, etc, etc. O Prêmio Nobel foi dado, isso é uma das maiores justiças, eu considero, uma das maiores justiças da história, é o Prêmio Nobel da Relatividade. Eu acho que o Becquerel não deveria estar no Prêmio Nobel, porque ele só descobriu o fenômeno, descobriu um efeito que depois seria compreendido e entendido pela Madame Curie. Mas ele entrou no Prêmio Nobel. Pior do que isso, o Becquerel
era uma pessoa, na época, importante da comunidade científica francesa e internacional. O Pierre e a Madame Curie não eram. Eles eram professores de universidade, né? Mas não eram da academia, não era, tá certo? Portanto, tem um aspecto social nessa história. O prêmio Nobel deram a metade do prêmio Nobel para o Becquerel e a outra metade dividido por eles dois, pelo Pierre e pela Madame Curie, tá certo? Então, tem duas injustiças na história. Primeiro, o Becquerel entrou, ganhou, para o meu conceito, sem merecer. Né? Depois, ele entrou, ao invés de ser um terço, ele ganhou a metade, e os outros dois, o casal lá, ganhou a outra metade. Certo? Então, tem duas injustiças por causa disso. Né? E aí, ela ganhou o prêmio 93. Essa história do prêmio Nobel de 1903 é muito curiosa. Por quê? Tem outra coisa. Teve briga na Academia de Ciências da Suécia, né? Teve briga entre o comitê. Lá o prêmio Nobel, cada prêmio Nobel tem um comitê. Comitê da Física, comitê da Química, comitê e assim por diante. Né? O comitê de Química e o comitê de Física brigaram. Porque a Química achava que o prêmio Nobel deveria ser de Química, porque ela achava que aquele estudo era da Química. Os físicos diziam que aquele estudo era da Física. Esta briga, do início do século, esta briga permanece até hoje. E é uma coisa que eu tenho debatido muito, que é o seguinte: por que o átomo, a radioatividade, os fenômenos atômicos no ensino médio são ensinados pelos químicos e não pelos físicos? Se você olha o currículo de físicos e de químicos, os químicos quase não estudam modelos atômicos. Quase não estudam modelos atômicos. Eu estou falando de físico, hoje pode ser em alguma universidade, já tem modificado. Mas, digamos, até 10 anos atrás, os químicos não sabiam nem o que era equação de Schrödinger, o que era mecânica quântica. E no ensino médio, quem ensina isso são os químicos. Isso é um problema social, da prevalência da química nas discussões e da física. Essa briga existe desde o início, desde o século passado, desde o século XIX, na verdade. Então, quando o Comitê de Física associou a descoberta da relatividade à física e deu o prêmio Nobel em 1903, o pessoal do Comitê de Química ficou muito bravo, teve muita discussão. O resultado disso, porque a Química queria marcar posição nesse prêmio, né? Queria que fosse deles. Bom, na briga lá na academia, o pessoal da Física ganhou. Aí, em 1911, a Química resolve dar o prêmio Nobel à Madame Curie, e só ela, certo? Agora, veja bem, olha aqui, o Nobel de Química em 1911 foi dado à Madame Curie, né, em reconhecimento ao seu serviço pelo avanço da química e pela descoberta dos elementos rádio e polônio, e pela isolação do rádio, etc, etc. Olha, tudo isso já tinha acontecido antes do prêmio de 1903. Ela já tinha ganho em 1903 por causa disso. Tudo isso já tinha acontecido lá. Acontece que aqui a química, isso é uma questão política, questão social. A química quis firmar a posição de que os fenômenos da radioatividade eram da química e não da física. Aí deram o Nobel, em 1911, quando a Madame Curie foi injustiçada, eu acho, lá em 1903, porque o Becquerel não devia estar na história, acho que o Pierre podia ganhar com ela, mas ela foi a grande merecedora do trabalho de 1903. Em 1911, ela ganhou de graça a história. Em 1911, eu não estou desmerecendo a Madame Curie, não. Não entendo isso como desmerecendo. Estou só dizendo que o prêmio de 1911 foi mais para satisfazer uma briga política do Comitê de Química do que para dar um reconhecimento à Madame Curie, que ela já tinha. Um reconhecimento que ela já tinha. Em 1903, essas coisas já existiam. Então, ela ganhou um prêmio, ganhou um prêmio duplicado. Tá certo? Ok? Então, mas tudo bem. Ela né, é a única mulher, é a única pessoa. Não, é a segunda pessoa que tem 2 prêmios na mesma área. Né? O cara que fez o transistor também tem. Só tem 2 na história. E é a primeira mulher, obviamente, que tem 2 prêmios Nobel. Tá? Então, essa é a história, assim, de forma sintética. A história é muito mais profunda, tem vários trabalhos que eu
As referências que eu dei no início da apresentação, vocês podem, quem estiver interessado, pode estudar essas coisas por lá. Tá? Então, era isso. Eu vou terminar aqui o compartilhamento. Vou parar a apresentação e vou deixar não sei se vai ter sessão de discussão. Então, eu quero agradecer o convite e, finalmente, estou disposto para responder questões. Como o assunto é muito amplo e eu só apresentei uma parte dele, provavelmente vai ter alguma discussão se estiver dentro da programação. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Alberto. Nesse momento agora, tá, nós deixamos em aberto aqui um chat do YouTube para que, porventura, alguém ter algum esclarecimento, alguma pergunta, que fique à vontade, aproveitar a expertise do professor Carlos para que ele possa nos abrilhantar mais ainda com as suas respostas. Então, está aberto agora, nesse momento, alguma pergunta. Bom, professor Carlos, aqui, o que nós estamos vendo aqui é ótima apresentação, professor, muito bom, parabéns. Excelente apresentação, excelente palestra, né? Sem dúvida nenhuma, foi muito conhecimento que o senhor nos trouxe, né? Essa belíssima história aí da radioatividade, né? Tanto da Madame Curie, como toda a sua problemática para o seu reconhecimento, na verdade, foi muito difícil no final de tudo. Vamos ver se nos sai só agradecimentos. Todas as pessoas que aqui nos falam estão agradecendo muito. Tenho que tirar o óculos para ler, porque senão eu não consigo ler, porque eu estou com duas telas abertas aqui ao mesmo tempo. Professor Francinel, professor Idalmi, agradecem a palestra, manda um abraço para o senhor, professor Adalberto, né? Professor Vitor. O professor Francinel parece que nos quer fazer aqui um questionamento. Ele abriu aqui uma linha aqui, vamos ver aqui. Professor Francinel, o senhor quiser fazer Pronto, aqui é a pergunta que o professor Francinel nos faz. Como a Grande Guerra impactou o trabalho dela, né, da Madame Curie? Bom. O que houve impacto, né? Como foi? Certo. Bom, um abraço para o Francinel, velho amigo aí da UFERJ. É o seguinte, a Madame Curie, a Primeira Grande Guerra, ela esteve envolvida. Ela morreu em 1934, portanto, antes da Segunda Guerra, e ela não viu, ela não chegou a ver o evento trágico do uso da radioatividade na bomba atômica da Segunda Guerra. Bom, na Primeira Guerra, a Madame Curie, ela foi uma ativista política muito importante, feminista e tudo, né? Na Primeira Guerra, ela teve uma participação super importante, lutou muito para fazer valer a sua ideia e ela foi para o campo de batalha para o seguinte, ela conseguiu montar várias unidades móveis de raio-x. Vários. Agora eu não me lembro. Nesse artigo que eu escrevi no Estadão, eu botei lá o número, eu não me lembro mais. Vocês conhecem, sabem que a pessoa que chega nas 7 décadas, né, começa a perder. Eu sei tudo que aconteceu no século XIX, mas eu já não sei mais o que aconteceu antes de ontem. Né? Então, por exemplo, essas datas recentes que eu andei lendo, quantidade eu não sei, 400, não sei quantas unidades. Ela montou umas caminhonetas, né, com unidade móvel de raio-x, para ir para o campo de batalha, porque tinha muita gente que cortava a perna, porque não sabia onde é que tinha que fazer a cirurgia e tal, né? Então ela começou a defender o uso de raio-x no campo de batalha. Então ela criou vários e ela foi para o campo de batalha com aquelas unidades. Ela e a filha dela, que tinha 17 anos, a Irene, que depois veio a ganhar também o prêmio Nobel, ela foi para o campo de batalha com a mãe. E aí chegou um momento que ela ia num caminhãozinho e a Madame Curie ia outro.
E eles deram cursos para militares, né? Enfim, para enfermeiras. Então, preparou todo mundo para fazer o raio-x. A quantidade de gente que eles analisaram é enorme. A quantidade que também não me lembro agora, mas é muita gente. Então ela teve essa participação ativa para ela justificar o governo francês a botar dinheiro para montar essas unidades móveis de raio-x. Foi uma briga federal, né? E então ela montou e fez tudo com sucesso, e salvou muita gente de ter amputação. Então essa foi a participação que ela teve do ponto de vista efetivo, né, no campo de batalha. Eu queria, eu não sei quanto tempo nós temos, eu queria fazer um comentário rápido, que é o seguinte: tem um filme recente, eu já fiz palestra sobre isso, eu acho que até o pessoal aí do IF, eu acho que eu andei fazendo uma palestra, bom, eu fiz palestra recente sobre isso. Tem um filme aí, novo, que aliás está na Netflix, que é Radioactive. Esse filme foi lançado, eu escrevi uma crônica sobre isso, né? O Radioactive, que é um filme sobre a vida da Madame Curie. Escrevi um artigo na Revista Brasileira de Ensino de Física com um colega meu da Unesp, resultado, consequência de um bate-papo que eu tive com os alunos dele, da licenciatura lá em Bauru, na Unesp em Bauru. Depois disso, nós dois escrevemos um artigo que saiu na Revista Brasileira de Ensino de Física, que é a história que o filme Radioactive não conta. O filme Radioactive, que é um filme, do ponto de vista cinematográfico, muito bom, a atriz, né, os atores são muito bons e tal, mas o filme tem uma quantidade enorme de equívocos históricos. Muitos erros históricos no filme, né? Por exemplo, tem vários. Então, por exemplo, uma coisa mais... por exemplo, aparece o Pierre, o ator que interpreta o Pierre, com um equipamento, dizendo que é um equipamento, dizendo que é um eletrômetro. Na verdade, ele está no filme com a balança de quartzo. Ele está com a balança de quartzo, está aqui o eletrômetro que vai. Né? Eu não sei porque aqui eles não pegaram um eletrômetro mesmo, né? Ou então pegaram a balança de quartzo, está aqui a balança de quartzo. Então, ele diz que o equipamento é um e apresenta outro. Depois, numa cena lá, muitas cenas que aparecem no filme não aconteceram na realidade, mas numa cena onde eles apresentam, aparentemente, numa academia de ciência lá, e eles dizem que a Madame Curie levou 4 anos para fazer aqueles trabalhos. E isso, na verdade, não sei por que é que o diretor ou a pessoa que fez o roteiro resolveu fazer isso. Porque a Madame Curie fez aquilo em 1 ano. Era muito mais importante dizer... Por que dizer em 4 anos tem algum efeito no imaginário de quem assiste? Não tem. Era, pelo contrário, se você disser a verdade, era muito mais impactante. A Madame Curie fez quase tudo da radioatividade em 1 ano. Em 1 ano ela descobriu o efeito, que o efeito era diferente. Em 1 ano ela descobriu que tinha outros materiais. Em 1 ano ela descobriu que só alguns materiais tinham efeito. Em 1 ano ela descobriu o radiopolônio. Em 1 ano, pronto. Depois disso foi consequência. O Rutherford veio e fez grandes avanços. O Rutherford propõe um modelo que dá origem ao modelo que a gente conhece como modelo de Bohr. Na verdade, foi o Rutherford em experimentos com materiais radioativos. Então, aí tem a radioatividade, física nuclear, bomba atômica, reatores nucleares, e aí vai. Mas tudo isso é como o raio-x. O Röntgen fez o raio-x em menos de 3 meses. Praticamente tudo que conhecemos sobre o raio-x, o Röntgen fez em menos de 3 meses. Ponto. Né? Aí depois disso é consequência, aplicação, melhoramento, né? E aí por diante. Agora, no filme era muito mais importante dizer, em 1 ano, não disseram lá que ela fez aquilo em árduo trabalho de 4 anos, né? Isso é uma mentira. Então o filme, só estou alertando para quem já viu ou quem vai ver o filme Radioativo, eu estou dando spoiler, né? Então, o filme tem um monte de equívocos históricos. Então, bom, agora voltando à pergunta do Franciné, eu acho que a pergunta é isso aí. Ela teve importância muito grande na Primeira Guerra, porque ela construiu as unidades móveis de raio-x e foi para o campo e fez radiografia, ensinou o pessoal a fazer radiografia e tudo, né? Então, a Madame Curie ela era uma pessoa, desde a sua adolescência, na Polônia dominada pelos russos, na adolescência, era proibido, inclusive, falar polonês, tinha que falar russo.
E ela, clandestinamente, fazia um grupo de discussão na universidade, ela tinha na adolescência dela. Ela fazia grupo de discussão para ler literatura polonesa. Né? Então, se os russos pegassem, eles eram presos. Então, ela era uma política, uma ativista política desde a sua adolescência. A Madame Curie, então, para quem é uma das grandes personalidades, digamos, do feminismo do século XIX. No século XIX não tinha mulher que fazia ciência, né? Quase, praticamente não tinha. Ela foi uma pioneira. A Madame Curie foi pioneira em várias coisas. Uma personalidade memorável da história da ciência, né? Da história da humanidade. Ok, professor Carlos, nós temos aqui 2 perguntas do professor Adalberto. Como a morte de Pierre Curie afetou a posição, né, de Madame Curie na academia e como foi que eles descobriram os riscos da radioatividade? De que forma? Os riscos, 2 coisas, então. Bom, primeiro, com a morte do Pierre, o Pierre morreu em 1906. Eles ganharam o Nobel em 3 anos depois, o Pierre morreu numa coisa estúpida, né? Ele foi atropelado por uma carruagem, né, na rua de Paris. Ele tinha um laboratório de um lado e tinha a sala do gabinete do outro, uma coisa assim. Ele foi atravessando uma ruazinha, no final da tarde, era, né, inverno, tudo escuro, e veio uma carroça, uma carroça e passou por cima dele, passou, uma coisa triste, passou pelo crânio dele e morreu na hora. E depois disso, então, a Madame Curie... Bom, primeiro, vou fazer essa pergunta, vou agregar outra coisa na pergunta do Adalberto, né? Meu grande amigo Adalberto. Né? É bom ter amigo na plateia, porque eles fazem perguntas assim para boa. Então, é o seguinte, quando foi dado o Prêmio Nobel de Química de 1903, o comitê, bom, primeiro pensaram em dar só para Becquerel, e já teve só Becquerel. Depois pensaram em dar só para Becquerel e para o Pierre. Isso é verdade, quiseram dar, porque achavam que a Madame Curie era uma simples assistente deles. Certo? Aí o Pierre se manifestou contrário a isso e tal, então resolveram dar o Prêmio Nobel para a Madame Curie. Então, até 1903 se achava isso, era o preconceito, né, contra mulheres, que a mulher não era capaz, uma coisa desse tipo. Depois de 1903, 1906, quando o Pierre... Aí depois descobriu que a Madame Curie, era a Madame Curie, né? Então, em 1906, quando ele morre, e aí tem um reconhecimento dela, então ela é convidada para ir para a Sorbonne, depois, né, ela entra na academia, e ela toma uma identidade, né, relevante na história da ciência. Então, o Prêmio Nobel de 1911, na Química, já é o resultado do seu reconhecimento mundial. Então, a morte do Pierre, digamos assim, serviu para desmistificar a ideia de que ela era uma simples assistente. Pierre morre, ela continua com o laboratório, continua fazendo suas pesquisas, e se percebe que ela é independente, que aquele trabalho de fato foi feito por ela e tal. Então teve essa importância, digamos assim, um pouco na tragédia, teve essa dela não ficar... Ela não ficaria na margem do Pierre, mesmo se o Pierre não tivesse morrido, porque logo ia ficar pronto. Não ficaria porque ela era uma pessoa de uma personalidade muito forte também, né? Mas, enfim, ficou claro, depois da morte, que ela era dona de si e que aqueles trabalhos tinham a sua mão, de fato. Eu não me lembro agora esqueci, tá vendo a coisa? Esqueci o que o Adalberto perguntou depois disso. Com relação aos riscos da radioatividade. Então, é o seguinte, o pessoal fazia muita bobagem naquela época e ninguém sabia. Os riscos da radioatividade vinha sendo investigado aqui ou ali já no início do século. Né? Mas é só muito depois em que essas coisas foram sistematizadas. Então, eles não sabiam. Por exemplo, a Madame Curie morreu de câncer porque ela manipulava sem nenhum cuidado aqueles materiais radioativos. Né? Imagina, inclusive, nem usava luvas. Né? Mas a pessoa começava a reclamar de dores nos ossos, a pessoa que trabalhava. O Pierre reclamou disso, a Madame Curie reclamou disso, mas isso não foi sistematizado, eu acho que até na década de 30, eu acho. E há uma história
uma história que eu li há muito tempo e nunca mais ouvi confirmado, né? De que, bom, no filme Radioativo, tem uma cena em que a Madame Curie dorme com um frasquinho de material radioativo do lado. Os materiais radioativos têm uma luz, emitem uma luz muito bonita, né? Azul, azul, violeta, né? Muito bonito. O Adalberto já viu isso, o Franciné, nas máquinas de nitralização a plasma que tem na UFESA. Então, quando você abre o plasma, eles emitem um plasma de nitrogênio, então eles emitem uma radiação azul, violeta, muito bonito. Os materiais radioativos emitem uma tonalidade daquela. Então, é um efeito bonito. No filme Radioativo, eles mostram a cena que não deve ser verdade, que a Madame Curie dorme com um vidrinho do lado dela ali, né? Aquela coisa bonita e tal. Não é verdade. Mas eu já vi escrito há muito tempo, e não me lembro mais aonde, mas eu não vi isso em vários lugares, mas eu vi, em que eles faziam jantares e cada um levava o seu vidrinho de material radioativo. Cada material tem uma emissão de luz diferente. Então, cada um levava, botava o frasquinho no bolso do paletó e na hora do jantar, o happening da janta era cada um mostrar o seu frasquinho e tal. Eu acho que isso é folclore, eu nunca vi isso em mais... Eu li isso há um tempo atrás, não me lembro onde, mas eu acho que isso é folclore. Mas o fato... Então, isso todo mundo levava no bolso do paletó, tá? Mas o fato é que as pessoas eram muito descuidadas mesmo, né? Então, a manipulação dos materiais e tal, e os efeitos só foram mesmo assim estudados seriamente pelo pessoal da medicina, eu acho que só entre os anos 20 e 30, por aí, né? E a Madame Curie morreu disso, né? Sofreu disso, né? Imagino que vários daquela época tenham passado isso. A gente costuma ser descuidado, né? Eu trabalhei muito tempo quando eu trabalhava com espectroscopia Morse-Ball, a gente usa a gente parte de um material, um cobalto, e o cobalto decai para o ferro, e o ferro é radioativo, né? E emite raio gama. Então a gente precisa ter todos os cuidados, mas a gente sabe que no meio do trabalho a gente termina se descuidando muito disso, né? As pessoas que trabalham nessas coisas, de modo geral, normaliza, acha que aquilo tudo é normal e se descuida muito. Naquela época, então, a Madame Curie tinha atrás do laboratório dela mais ou menos 1 tonelada de minérios de material radioativo. Claro que ela tinha porção pequena, ela passou, os químicos que trabalhavam com ela passavam por um processo químico, daqueles processos sujos, né? De isolar os materiais, bota no material, vai botando em outro, vai botando em outro. Essa manipulação toda você está sujeita a toda a radiação, né? Então, eu não trabalhava sem saber o que de fato vinha. Professor Carlos, o colega Gustavo Rebouças agradece a sua palestra, né, e disse que gosta muito de suas apresentações e ao ler algumas partes do seu último livro, Antes que eu esqueça de tudo, e também o senhor comenta nessa palestra, né? Ele quer saber um pouco sobre as injustiças no Prêmio Nobel. Ainda existem atualmente pela comissão atual? Como é que o senhor tem visto isso aí? Olha, as injustiças no Prêmio Nobel são várias, né? Eu fiz no trabalho que eu publiquei no Estadão e botei no livro, nesse livro que o Gustavo fala, né? Um abraço para o Gustavo. É uma quantidade enorme, né? Eu fiquei basicamente só na física, certo? Tem algumas coisas. Bom, as injustiças que podem haver, a gente pode imaginar. Ganhou o Prêmio Nobel o sujeito que, sei lá, que detectou as ondas gravitacionais. Aí pessoas de outras áreas vão achar que aquele outro deveria merecer e tal. Então essa injustiça é complicada para você ver porque tem muito viés da pessoa que trabalha na área e defende aquela área contra a outra. É bom estudar digamos, as injustiças, a gente analisando como isso foi discutido no âmbito do comitê, no âmbito da academia. E essas coisas só se sabe 50 anos depois do prêmio. Toda a documentação, as discussões no âmbito do comitê, da área, e depois no âmbito da academia, elas ficam em segredo durante 50 anos. Então, quer dizer, a gente só pode fazer a avaliação de Prêmio Nobel 50 anos depois do Prêmio Nobel acontecer. Até então, ninguém sabe dessa história. Então, portanto, isso tem todos os Prêmios Nobel de 50 anos para trás, né, a gente sabe porque os documentos foram
tornado público. Mas é tornado público, mas nem todo mundo tem o direito de ir lá na academia e olhar. Da academia elege alguns historiadores famosos do mundo e vocês podem ter acesso, né? Aí esses historiadores escrevem artigos e livros, é assim que a gente sabe a história do Prêmio Nobel, né? Mas existem números, tá certo? Existem inúmeras injustiças. A Lise Meitner, por exemplo, a Lise Meitner, talvez seja uma das pessoas mais injustiçadas no Prêmio Nobel. Ela devia ganhar o Prêmio Nobel pela fissão nuclear e não ganhou, né? Aí quando você olha lá nos documentos, então você tem muita discussão entre os membros do comitê, né, dos comitês, certo? Um defendendo outros. Tem algumas injustiças, que a gente acha injustiças, que vêm da regra do Prêmio Nobel. O Nobel deixou o seu testemunho, ele é obedecido até hoje, né? Então, por exemplo, você não pode dar Prêmio Nobel para quem já morreu. O Prêmio Nobel tem que ser dado em vida. Está lá no testamento do Alfredo Nobel. O Prêmio Nobel não pode ser dado pelo conjunto da obra, como se dá o Oscar. Ganhou o Oscar pelo conjunto da obra. Não pode. O Prêmio Nobel tem que ser dado por uma descoberta definida do indivíduo. Então, por exemplo, isso está lá no testamento e a comissão segue. Por exemplo, isso causou uma injustiça enorme para um cara da física, que meus colegas aí da física conhecem, o Sommerfeld. O Sommerfeld era um físico alemão, da virada do século, no começo do século XX. O Sommerfeld formou uma dezena de prêmios Nobel. Foi professor de uma dezena, era um cara respeitadíssimo. Mas então tem mais de 10 prêmios Nobel de Física que passaram pela orientação do Sommerfeld. E ele nunca ganhou o prêmio Nobel. Por que ele nunca ganhou? Porque os fenômenos descobertos eram descobertos pelos seus alunos. Pelos alunos que ele treinava, que ele dava aula. Então ele treinou o Schrödinger. O Schrödinger ganhou o prêmio Nobel. Treinou o Heisenberg. Então, não se tem uma descoberta associada ao Sommerfeld. Olha que injustiça da história da humanidade, tá certo? Ele formou os caras, aí os caras descobriram. E pronto, era a descoberta do sujeito. Ele não... Bom, eu acho que também tinha um pouco... Aí, esse eu estou dizendo agora, eu acho... Eu nunca li nenhuma biografia, digamos assim, sociológica sobre a personalidade do Sommerfeld. Mas eu acho que ele era um cara muito bom, assim. Então, ele ensinava as pessoas e deixava que as pessoas... Ele não exigia que aquilo que o Schrödinger fez dissesse que foi o Schrödinger e o Sommerfeld que fez, né? Então, ele era um professor muito benevolente. Estou dizendo... Nunca vi ninguém dizer isso. Eu estou dizendo pelo que eu sei, assim, da história física. Eu acho que ele era um sujeito... Por exemplo, o Millikan, o famoso Millikan, ao contrário, esse eu já escrevi 2 artigos sobre o Millikan, criticando a posição. O Millikan, não, ele obrigava que os trabalhos dos seus alunos tivessem o nome dele em primeiro lugar. E o experimento da gota de óleo, pelo qual foi uma das justificativas para ele ganhar o Nobel, né, um aluno dele que fez, deixou escrito, quando ele, o aluno, morresse, fosse divulgado, toda a história da gota de óleo. O aluno dele que fez o experimento. O aluno dele que fez tudo, projetou o equipamento, tudo, e o Millikan publicou o trabalho sozinho. E deixou que o aluno publicasse o trabalho sozinho, ele deu uma justificativa lá, achava que o aluno devia ter um trabalho único, só que ele deu para o aluno um trabalho único, um trabalho que não era o mais importante. O mais importante ele publicou e... Então, ao contrário do Millikan, eu acho que o Sommerfeld era uma pessoa muito benevolente. Então, isso consagra uma injustiça muito grande na história do Prêmio Nobel, mas essa injustiça está justificada pela regra do Prêmio Nobel. Agora, a da Lise Meitner não ter ganho o prêmio pela fissão nuclear é uma injustiça de fato, né? A menina que fez o DNA Franca, como é que é o nome dela agora? Eu vou esquecer. Puxa vida. Bom, muita gente diz que o prêmio Nobel pela estrutura do DNA, né, foi dada por 2 físicos e um médico, e um biólogo, a Rosalind Frank deveria ganhar, me lembrou o nome agora. Ainda bem que o Alzheimer, de vez em quando, ele permite que eu lembre, né? Então, a Rosalind Frank deveria ganhar o prêmio Nobel. Muita gente diz, mas é injustiça, a Rosalind Frank
que fez tanta coisa, na verdade foi ela que descobriu a estrutura do raio-x, da DNA, blá, 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 blá. Não ganhou. Não ganhou porque quando o prêmio Nobel foi dado, ela estava morta, ela morreu 2 anos antes. Então, muita gente tem esse mito, né, que a Rosalind foi injustiçada. Não. O prêmio Nobel foi dado quando ela já estava morta. Se ela viva estivesse, não tenho a menor dúvida de que ela ganharia o prêmio Nobel, e não o Crick, que era o assistente dela. Quem ganhou foi um cara que trabalhou com ela. Então, tem injustiças e mitos sobre injustiça, né? Muitas vezes o cara trabalha... Por exemplo, há uma briga muito grande, há uma discussão muito grande sobre o César Lattes. O César Lattes deveria ou não deveria ter ganho o prêmio Nobel, tá certo? O César Lattes fez experimento. Mas o prêmio Nobel também tem uma questão social. Quer dizer, quando se sabe quem é o dono do assunto, quem é o dono do assunto. Embora alguns colaboradores tenham feito descoberta importante, você sabe quem é o sujeito que é dono do assunto. Então, no caso do César Lattes, o Pauer era um cara mais... Bom, claro que o Pauer fez a sabedoria, a esperteza de publicar um artigo sozinho, não botou o nome do César Lattes, né? Bom, então isso justifica. Por exemplo, tem um caso recente no Brasil. Em 2007, o prêmio Nobel foi para 2 caras, o Albert Fert e o Grunberg, o Peter Grunberg, alemão, e o Fert francês, sobre a descoberta da magnetoresistência gigante. Nessa época, até a Folha de São Paulo publicou um artigo, né? Um colega nosso, que é professor lá na Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Física, né? Eu vou esquecer o nome do meu amigo. Se ele estivesse assistindo isso, ele ia me matar, né? O Mário... Bom, puxa vida, que coisa, né? Agora eu vou parar da palestra, porque no meio da palestra eu esqueço o nome das pessoas, né? Esse meu colega, ele fez o pós-doc com o Fert, lá em Paris. Quando ele chegou lá em Paris para fazer o pós-doc, o Fert deu para ele uma amostra e disse: mede a magnetoresistência desse material. Era ferro-cobalto. Aí ele mediu. Deu uma magnetoresistência enorme. Publicaram um físico elétrico, a revista mais importante da física, né? O Mário Babiš, me lembrei. O Mário Babiš. Então, e como é tradicional na física, na maioria dos lugares na física, lá em Porto Alegre é assim, na Europa, é uma tradição seguinte. Você dá um trabalho. O sujeito, o aluno de mestrado, o aluno de doutorado ou pós-doc, que faz o trabalho no laboratório, ele é o primeiro autor. Aí vem os colaboradores e o último autor é o orientador. A maioria dos meus trabalhos em física, eu sou o último autor. Porque o primeiro autor sempre é um aluno meu que foi de mestrado ou doutorado. Isso é uma regra que se usa na Europa e se usa no Instituto de Física de Porto Alegre. O orientador nunca é o primeiro autor, a não ser quando ele é autor único. Então, o Mário Babiš era o primeiro autor do artigo, tem uns 9 coautores, e o último é o Albert Fert. Esse artigo teve um impacto enorme, né? Então foi um dos artigos que foi a descoberta da magnetoresistência gigante e tal, tudo bem. Quando saiu o prêmio Nobel para o Fert e para o Peter Grunberg, o Peter Grunberg na Alemanha, fazia mais um tempo, competia com o Fert, todo mundo achou que o Mário Babiš deveria... A Folha de São Paulo fez uma matéria enorme, uma injustiça, o Mário Babiš. Mas acontece que a comunidade científica do mundo inteiro sabe que o dono daquele tema é Albert Fert e não o Mário Babiš. O Mário Babiš foi circunstancialmente, eu não estou desmerecendo o trabalho do Mário, de ter feito as boas medidas, de ter feito não estou desmerecendo. Mas todo mundo sabe que o dono do assunto era o Fert, que, aliás, já vem estudando isso, não em filmes finos, mas em outros materiais, há algumas décadas. Entendeu? Então, essa injustiça, aparente injustiça, para quem sabe direitinho a história, sabe que não é injustiça, porque é assim, a gente sabe, os alunos que fazem o trabalho. Então, essa injustiça aconteceu com o Sommerfeld, porque a gente sabe que o Sommerfeld ensinou esses caras que era o prêmio Nobel. E nunca deram o prêmio Nobel ao Sommerfeld porque não tinha um fenômeno no nome dele. Então, essa discussão que há em torno do prêmio Nobel, tem algumas que são reais, tem outras que não são, né? Por exemplo, na família Becquerel tem duas discussões sobre isso invertidas. Tem duas discussões. Seguinte, quando foi dado o prêmio Nobel para Madame Curie, para o Pierre e para o Becquerel, né? O Becquerel ganhou a metade. Um argumento, né, era que, embora Madame Curie tenha descoberto o rádio e o polônio, etc.,
Na verdade, o primeiro experimento que deu origem ao fenômeno foi feito pelo Becquerel. Então, como ele foi o primeiro a obter aquele resultado, ele entrou na jogada. Eu não concordo com isso, mas esse foi o argumento usado. Né? 30 anos depois, em 1932, a filha da Madame Curie, a Irene, e o seu marido, Frederic Joliot Curie, né, fizeram um experimento que deu origem à descoberta do nêutron. A Irene e o Frederic publicaram um artigo na Nature, publicaram em várias revistas, mas o mais importante foi publicado na Nature, um artigozinho de 2 páginas, onde eles disseram que descobriram, demonstraram o experimento, né? E que tinha uma coisa que saía que eles achavam que era um raio gama. E eles achavam que era um raio gama com energia de 50 MeV, uma coisa absurda. Não existe energia de 50 MeV produzida no núcleo. Não existe raio gama com 50 MeV. Quando publicaram isso, o Chadwick, que era assistente do Rutherford, mostrou para o Rutherford: olha, os franceses descobriram isso aqui, mas eu acho que não está legal, tal. O Rutherford, que em 1919, 13 anos antes, tinha, numa conferência que ele deu, mas não publicou, ninguém deu bola, mas ele tinha, quando ele relatou a descoberta do próton, porque o Rutherford descobriu o próton, quando ele relatou, ele disse que achava que dentro do núcleo deveria ter uma partícula neutra. Mas não avançou nisso e não publicou, e todo mundo esqueceu. Em 1932, quando o Chadwick mostrou, ele disse para o Chadwick: isso não é gama, isso é a partícula neutra que eu falei em 19. Refaça o experimento e faça as contas, supondo que ao invés de uma radiação gama, seja uma partícula neutra, com a carga parecida com a do próton. Faça as contas. Aí o Chadwick, em um dia, né, todo mundo tinha um laboratório apropriado para isso, em um dia ele fez o resultado, fez a continha e pá, fechou. Aí publicou uma letra na Nature, mostrando a existência do nêutron, na mesma reação que o casal, a Irene e o Frederic, tinham feito. Em 1934, o Comitê Nobel se dividiu, queriam dar o prêmio Nobel para Irene, prêmio Nobel de Física, para Irene e para o Frederic pela descoberta do nêutron, outros defendiam que desse para os 3, e assim vai. Em 1934. Aí ficou uma briga danada no comitê, entre a física e a química, e não deram para ninguém. Em 1935, o Rutherford foi lá e deu um caderno: não, vocês têm que dar o prêmio. Não, em 1934 ele deixou lá, ele morreu em 1934, antes disso. Mas ele deixou lá escrito de que o prêmio Nobel tinha que ser dado para o Chadwick. Por quê? Isso tem texto escrito dele, carta do. Por quê? Porque, embora a Irene e o Frederic tenham feito o experimento, eles não entenderam o fenômeno. Eles achavam que era raio gama e não era. E foi o Chadwick que interpretou corretamente. Portanto, o prêmio devia ser dado para o Chadwick. E a física deu o prêmio Nobel de nêutron ao Chadwick. Ao contrário lá da mãe e do Becquerel. Tá vendo? Então, dois casos muito semelhantes. Num caso, eles tomaram uma decisão, e no outro, eles tomaram a decisão contrária. Aí o Comitê de Química deu o prêmio Nobel de Química a Irene no mesmo ano, ao Comitê de Química, pela descoberta da radioatividade artificial. O argumento foi isso. Então, você vê que na família Curie você tem 2 histórias. Uma favorece quem fez a medida e na outra só favorece a quem fez a interpretação. Então, quer dizer, essas coisas do prêmio Nobel, essas histórias, acontecem ao léu, assim. Depende das circunstâncias sociais da época. Então, não tem uma regra. É muito interessante você ver a história do prêmio Nobel, porque você tem essas variações de humor da comunidade científica. Professor Carlos, essa pergunta do César Lattes e do Mário Baibi foi exatamente a pergunta que eu ia fazer, né, que o senhor brilhantemente respondeu, o professor Idalmir, que lhe manda um abraço e que tinha feito essa pergunta aqui no chat. Né? Uhum. Mas eu tenho uma última pergunta aqui que não foi deixada, que é o colega Luiz Bessa. Ele pergunta o seguinte: no seu ponto de vista, Albert Einstein deveria ter ganhado um prêmio Nobel pela teoria da relatividade especial e geral, porque ele ganhou pela célula fotoelétrica, pelo efeito fotoelétrico, mas não pela teoria da relatividade. O que o senhor acha disso aí?
Bom, vamos começar outra palestra, então. Vamos passar 1 hora aqui, né? Isso é outra palestra, certo? É o seguinte, o Einstein, em 1905, ele fez 4 trabalhos, o 5º trabalho seria a tese dele, fez 4 trabalhos, e que ele podia ganhar o prêmio Nobel por qualquer um deles. Mas ele explicou o movimento browniano, ele explicou o efeito fotoelétrico, e ele introduziu a teoria da relatividade. Certo? Então, o efeito fotoelétrico e a teoria da relatividade teve um impacto na comunidade científica enorme. O movimento browniano é muito super importante, fazia 37 anos que ninguém conseguia entender aquela coisa, e ele explicou. Tá certo? E isso podia lhe dar o prêmio Nobel. Mas isso ficou meio perdido na história da física, isso está meio escanteado. A relatividade e o efeito fotoelétrico, ao contrário, teve impacto enorme. A partir de 1910, o Einstein só teve o seu primeiro emprego universitário em 1908. O primeiro emprego de universidade dele foi em 1908. 2 anos depois, em 1910, ele foi indicado para o prêmio Nobel. E de 1910 a 1921, ele foi indicado todos os anos para o prêmio Nobel, menos em 1911 e 1913. Fora isso, todo ano ele era indicado por várias pessoas e para vários assuntos, sobretudo para a relatividade e para o efeito fotoelétrico. Certo? Então, todo mundo sabia que ele tinha que ganhar o prêmio Nobel. E sobre o que? Ninguém sabia. Qualquer coisa, mas tinha que ganhar o prêmio Nobel. O prêmio Nobel da relatividade mas por que não dava? Qual era a briga? Tinha várias brigas, certo? Por exemplo, o prêmio Nobel da relatividade, o pessoal dizia, porque o esquema é o seguinte, o comitê da área pega o trabalho do sujeito e manda para alguém dar um parecer. Algum membro da academia dá um parecer sobre essa coisa aí. Aí o cara escreve o parecer, o trabalho é assim, assado, eu acho que deve dar o prêmio Nobel por isso. Então tem um parecer de um membro da academia. Este membro submete isso ao comitê. Aí o comitê aprova ou não aprova e depois manda para a assembleia da academia sueca. Tudo depende do cara que dá o parecer. Então, por exemplo, a relatividade, qual era o problema? O pessoal dava parecer sobre a teoria da relatividade. Era que era uma coisa teórica, não tinha nenhum experimento, porque naquela época os resultados experimentais eram predominantes, eram muito mais importantes do que as teorias. Então não tinha nenhum experimento que suportasse, ficava mais na linha da filosofia, tinha gente que dizia isso, né? Então, portanto, não merece um prêmio Nobel. No efeito fotoelétrico, tinha gente que dizia que o efeito fotoelétrico, a equação do efeito fotoelétrico proposta pelo Einstein em 1905 estava correta, mas a interpretação que o Einstein dava, que tinha a ver com a teoria corpuscular da luz, muita gente não acreditava. Aliás, entre 1905 e, digamos, 1925, 1924, 23, mas, digamos, para arredondar, 1925, 20 anos. Entre 1905 e começo dos anos 20, só o Einstein acreditava nisso. Só o Einstein. Todo mundo desacreditava na teoria do Einstein por efeito da teoria, que significa dizer a modelo corpuscular da luz. Somente o Louis de Broglie, no começo dos anos 20, depois da guerra, o de Broglie esteve trabalhando na guerra, né? Então, em 19 ele começou, só o de Broglie que acreditou no Einstein. E foi o trabalho de Broglie teórico que deu justificativa para a teoria do Einstein, e logo depois o experimento Compton, em 1924, que comprovou experimentalmente. Então, tinha essa dúvida na comunidade. Por exemplo, o Millikan, que passou 10 anos medindo o efeito fotoelétrico para mostrar que o Einstein estava errado, 10 anos, em 1905, 11 anos, de 1905 a 1916. E em 16 ele provou que o Einstein estava corretíssimo. Mas a equação estava correta, mas a teoria do Einstein estava errada. Millikan. Então teve todo esse problema. Quando foi em 1921, o comitê pediu a um sujeito da medicina, prêmio Nobel de Medicina, para escrever o seu parecer sobre a teoria da relatividade. E pediu para um cara da física escrever um relatório sobre o efeito fotoelétrico. Quer dizer, em 1921 tinha duas formas do Einstein ganhar o Nobel. O sujeito que escreveu sobre a relatividade, que era um médico, não sabia nada de nada, não sabia nem a equação do primeiro grau, né?
Ele fez um relatório horroroso sobre a teoria da relatividade. A teoria da relatividade é só filosofia, que não tem experimento. E em 1919 já tinha havido o eclipse que foi visto aqui em Sobral, já tinha havido. Nem isso ele associou. Então ele deu um parecer super contrário. E o cara que fez o parecer do efeito fotoelétrico fez um parecer muito bem feito sobre toda a teoria, sobre papapá, e aí foi por isso que deram o prêmio Nobel a um astro do efeito fotoelétrico. Ele devia ganhar sobre qualquer coisa. Desde 1910 já sabia que o Einstein tinha que ganhar um prêmio Nobel. Né? Então todos os anos tinha essa briga. Tinha a briga de que não tem experimento para a relatividade e tinha a briga que a teoria do efeito fotoelétrico não era aceita por quase ninguém. Então isso... Só uma coisa, mais um adendo, com relação a essa história do efeito fotoelétrico. Né? Em 1913, o Planck e vários outros, Planck era o grande físico da Alemanha, né? Em 1913, o Planck e outros, né, outras figurinhas carimbadas da história da física e da química, convidaram o Einstein para ir para a Academia de Ciência da Alemanha. Aí escreveram um texto justificando que ele deveria entrar na academia, papapá. Nesse texto, que foi o Planck praticamente que redigiu, ele disse o seguinte, mas os outros assinaram, ele disse o seguinte, que ele, eu acho, é um sujeito muito criativo, embora ele tenha algumas loucuras, mas a gente não deve considerar essa loucura dele, não, porque ele é muito bom. Qual era a loucura? A explicação do efeito fotoelétrico. 1913. Entendeu? Então, para você ver que a teoria do Einstein... Quando alguém diz assim que o Einstein copia daqui, eu tenho pena de saber, porque quando você olha a história da ciência, quando você vê que a comunidade científica internacional passou 20 anos para compreender a teoria do efeito fotoelétrico, 20 anos, quase, pouco menos. Aí você vê que o cara, você vê a genialidade do sujeito, ele fez aquele negócio lá, mas todo mundo, o prêmio Nobel, já precisou de 20 anos para entender. 20 anos para entender. E nesses 20 anos ele levando o pau de todo mundo, né? Principalmente do Millikan. Então, quer dizer, basicamente é isso aí. A história é complicada, tem muitas nuances. Né? Bom, professor Carlos, aqui eu recebi várias outras mensagens aqui de agradecimento, de felicitações pela sua palestra. Obrigado. Eu, particularmente, estou impressionado, né, com toda essa vastidão de conhecimento, né, e pela forma como o senhor nos facilita o entendimento. Isso é muito importante, né? A didática, a forma como o senhor consegue agregar essas informações para a gente nos deixa muito feliz, né? E agradecê-lo, desde já, pela sua contribuição, pela sua enorme e gentil contribuição na abertura desse evento, e com certeza nós iremos convidá-lo em outras oportunidades, porque essa história não pode ficar, né, somente nos livros. Ela tem que ser contada para os nossos alunos. Tá? Muitíssimo obrigado, senhor, em nome da UFESA, em nome do Comitê de Iniciação Científica. Nós agradecemos muito, senhor. Eu que agradeço o convite, fico agradecido, e desde já, não convide porque eu vou, né? Muito obrigado, professor. Bom, nesse momento nós encerramos, né, a cerimônia de abertura do nosso 27º CEMIC e convido a todos para que a partir do dia de hoje, né, a partir da tarde, das 14 horas, possamos iniciar as palestras relacionadas aos resumos que estão disponíveis na nossa programação geral do evento. Então, um bom evento a todos e muito obrigado e até lá. Obrigado. Um abraço aos amigos todos aí.